Oi galeres, mais um vídeo de maquia e fala. Dessa vez estamos tentando algo diferente aqui, porque eu tô gravando com a câmera traseira do meu celular, ou seja, de colocar um espelho de um jeito esquisito pra conseguir ver se tá pegando tudo que eu quero mostrar. Vamos ver se isso melhora a qualidade do vídeo, né? Porque gravar com a câmera frontal ultimamente, a qualidade tá uma merda. Eu faço um negócio mal bonito aqui e vocês veem nada. Mas enfim, a ideia é atualizar vocês sobre o que anda acontecendo, por que eu sumo de vez em quando, não é mesmo? E bom, vamos aí nessa. Produtinho base em bastão da Avon para neutralizar nossa pálpebra. Neutralizar assim, não só a cor, mas para ter produto para fazer uma base para nossa sombra. Que eu acho que meter a sombra direto na pele não funciona pra mim, eu tenho a pálpebra oleosa. E é meio sem roteiro aqui, galera. Tudo que não teve de trabalho em agosto vem em setembro, graças a Deus, muito obrigada, muito axé. Foi incrível, gratidão. Não estou reclamando, pelo contrário, estou amando. Era isso que eu queria, que eu precisava. Correria, cara. Eu peguei 2 festivais. Vou usar esse pó antigo da Boca Rosa, que nem existe mais. Quero que acabe, porque, enfim, mudei minha opinião sobre ele. Ele é um produto que nem existe mais no mercado, então não faz sentido eu ficar amando ele aqui pra sempre, sendo que quando ele acabar, eu não vou ter como comprar outro, né? E eu vou aplicar com essa esponjinha de almofadinha da Macrylan, porque eu comprei e vou usar, apesar de eu achar que, assim, eu não amo o acabamento que essa esponja dá com pó, não. Eu digo, quando aplico em regiões da pele onde algumas pessoas dizem gostar do acabamento dessa esponja, tipo, embaixo dos olhos, eu acho que fica muito acumulado, não sei. Então eu tô achando um fim pra utilizar essa esponja. Inclusive, não sei como limpar isso aqui. Se é tipo, Deus nos ajude, ou se a gente limpa como se limpasse roupa também. Eu acho que ainda foi em agosto que eu fiz o Festival Convergências, que foi um evento do governo, né? Então foi interessante, tá? Foi bem legal. Durante a semana, eu amo quando a gente consegue trabalhar durante a semana, porque obviamente as pessoas têm tendência a chamar a gente pra fazer freela sempre aos finais de semana. Pega, porque todo mundo quer você no final de semana, e aí, na verdade, a pessoa que leva é a pessoa que chama você com antecedência ou te paga melhor, né? Também tem isso, porque tem que levar isso em consideração. Eu tô pensando aqui, que eu fiquei reclamando, tem esse produto, que é esse produto chama Lápis Jumbo, né? Jumbo Pencil da NYX, que é uma marca que infelizmente não tem mais no Brasil. Mas isso aqui a gente usa como base de sombra. Essa é a cor 604 Milk, que é um lápis branco. Ele tem uma textura justamente para grudar a sombra, e por ser branco, ele acaba acendendo mais a cor na pele. Que isso aqui é basicamente para destacar a cor das coisas. Eu tive uma versão dele que era uma coisa meio metálica, é um branco metálico. Não era o meu preferido, eu acho que esse aqui ainda você consegue utilizar melhor. Funciona muito bem para a linha d'água. E é um produto que não achei nada igual ainda, por mais que a linha da Bruna Tavares tenha uma opção gigantesca de produtos que funcionam para várias coisas. Eu sinto falta de usar essa etapa da maquiagem, que é o primer pra sombra, sabe? Eu tava até comentando com vocês, eu acho que no último Maqui fala sobre um fixador de sombra da Colors, que é gelzinho incolor que você passava justamente pra conseguir fazer com que a sombra pigmentasse, né? Porque tem sombra que você esfuma e ela desaparece, que é o caso das paletas de sombras da China, de 120 cores, lá dos anos 2010, sabe? Então, eu conseguia fazer maquiagens incríveis com essas paletas, justamente utilizando esse produto. E aí, hoje, eu consegui apontar ele com um apontador que não é meu, porque aparentemente eu não consigo cuidar de apontadores. Todos os apontadores que eu tive perderam, não consegui, né, tipo, perderam o fio, né, pararam de apontar de fato. E consegui apontar hoje. Então eu pensei, o que podemos fazer? Pegar uma sombra problemática e quem sabe fazer funcionar. Tô pensando, porque assim, eu também tô aparecendo aqui no canal sem fazer grandes maquiagens diferentes, né?
Deixa eu pensar. Não cheguei a uma conclusão. Talvez eu faça um olho de cada cor. Eu tenho uma sombra aqui da Avon, que ela é muito antiga. Ela era de algum duo de sombras da Color Trend. E essa foi a cor que eu consegui salvar. Eu lembro que eles tinham... Era um verde mais neonzinho. E essa cor que é mais turquesa. Essa é uma sombra que ela é muito bonita, mas ela não pigmenta. E aí, eu tô olhando aqui, tipo, obviamente, esse é o lado da paleta de 120 cores que mais me atrai, que tem os tons mais quentes, a outra bandeja são tons mais frios. E assim, menina, eu amava essa paleta. Eu amava muito. Mas assim, cara, tem muitas cores aqui que o problema da pigmentação é o que caga. Porque, tipo, o lado neutro dessa paleta, apesar dele ser de tons frios, né, esse lado aqui, eu não consigo aproveitar, porque eu não consigo esfumar as sombras, kkk. Então é isso, um surto. E se eu fizesse um olho tipo Vibes 2010, com vários tons de sombra na pálpebra? Não sei. Vamos esfumar um tom neutro primeiro? Eu vou com essa Cork da MAC, que pro meu tom de pele funciona bem. Fazer um côncavo com ela pra dar uma profundidade pro olhar, uma base antes de começar a enlouquecer aqui. Mas enfim, e aí eu acho que depois do Convergências recebi bonitinho, foi super legal. O mês de setembro veio, assim, mais agora pro final, né, veio com o festival Música Transforma e o festival Convida, que é a minha terceira edição, né? Eu já fiz... É o terceiro ano que eu trabalho no Festival Convida, só que dessa vez exclusivamente com produção. Então, foi bem legal, as oportunidades. E o lance do festival é isso, é uma semana toda, então o dinheiro que a gente consegue fazer compensa muito. Então, eu peguei primeiramente o Festival Música Transforma. Meu antigo chefe é parte da equipe, né, do festival. E ele, inclusive, foi a pessoa que me deu várias oportunidades depois que eu saí do meu antigo trabalho. A gente trabalhou junto no Clube do Choro. Eu fiz a produção de um show do Otto. Enfim, todos esses shows, meu antigo chefe que me botou na roda. E ele me chamou pra fazer também essa parte da produção e produção de camarim do Festival Transforma. O Festival Transforma foi um esquema mais pra indústria musical colocar artistas em contato com pessoas da indústria, pessoas que têm casas noturnas, que têm gravadoras, que têm festivais do Brasil inteiro. Então foi bem legal, porque o evento começava basicamente como se fosse uma roda de conversa, uma palestra, vamos dizer assim, e depois tinha umas mesas de dizer que a pessoa da indústria da música entrava em contato com a pessoa que estava interessada em trocar ideia. Então, o artista ia lá, mostrava o seu trabalho, enfim. Então, teve essa roda de conversas e depois teve essas entrevistas, vamos botar assim. Vou tentar vir com essa sombra da Avon, ver o que sai. Tô vindo com um pincel mais fofinho, não sei se é a melhor opção. Ó, mas a cor aparece. Eu acho que não pigmenta tanto quanto eu gostaria. Vou pegar um pincel assim, mais chato. Tá. Tá saindo melhor do que eu tava esperando agora. E aí, depois disso tudo, tinha de fato os shows, né? Então, muitas das pessoas que estavam ali participando das rodas de conversa e também apresentando seus trabalhos para os grandes empresários, também iam se apresentar fazendo seus shows. Então foi uma oportunidade também de, tipo, não só mostrar pessoalmente pra pessoa que eles tinham interesse de trocar ideia, mas também pro público de Brasília. E então shows muito incríveis. No primeiro dia foi um evento de abertura do festival. Então foi
num espaço incrível, que teve um jantar super legal. E foi mais pra fazer a introdução do festival. E foi muito massa, assim. O lugar era maravilhoso. E a experiência foi muito incrível. No que seguiu, o festival seguiu na Infino. E aí era uma coisa que eu chegava lá super cedo. Uau! Pra cuidar do almoço, porque vinha pessoas de todo o Brasil, você imagina. Tinha que cuidar da alimentação dessa galera, arrumar camarim, fazer a logística de camarim, de preparo, né, pra passagem de som, esse tipo de coisa. Porque foi tudo sequenciado, né? Então, foi um trabalho de longas horas de duração, sério, ser praticamente 12 horas de trabalho. E eu amei, porque é uma coisa que eu já tô meio acostumada a fazer, era uma coisa que eu já fazia no meu antigo trabalho, só que dessa vez eu tô fazendo apenas isso, né? No meu antigo trabalho eu desempenhava essa função também, junto com outras coisas. Foi por isso que eu fui, tipo, me sentindo exausta, porque era um acúmulo de tarefas absurdo. Então, o primeiro show oficial da abertura do Convida, do Transforma, foi Hamilton de Holanda. Simplesmente o cara foi indicado para um Grammy. Então, assim, Grammy Latino, bebê, tudo bom? Sem contar que o Hamilton, ele já tocou com o Beth Carvalho, sabe? E aí montei o camarim dele e a gente teve uma interação muito engraçada. Ele foi super simpático, a banda toda foi super simpática. E aí ele falou, nossa, eu já tive o cabelo assim igual o seu, posso tocar? Porque eu não lembro mais como é que é. Aí eu falei, velho, eu nunca vou dizer não pra Hamilton, né, cara? Aí ele passou a mão no meu cabelo, falou que meu cabelo combina comigo, que eu fico muito bem com os cabelos raspados e tal. Então, amei nossa pequena interação, foi ótimo. E eu fiquei assim, né, cara? Será que eu meto uma cor mais diferente no final ou eu mantenho assim? Eu tinha pensado se tivesse acho que botar um amarelo no final ou ir pra um verde. Ou deixar no azul mesmo. Manter o azul e fazer um esfumado, quem sabe, mais colorido pra cima. Menina, é massa mexer com cores, né? Temos opções de um azul muito escuro. Ou um azul mais aceso. Eu acho que eu vou no azul mais aceso. E aí, nos dias seguintes, foram outros artistas, né? Artistas mais, tipo, menores, no sentido de não tão conhecidos como Hamilton de Holanda, não é mesmo? Mas, assim, pra mim foi surpreendente, porque muito talento a gente esconde no Brasil, né? E tem gente que só precisa de um espaço pra mostrar a sua arte, de fato. Então, pra mim foi muito legal. A Marlene foi uma das musicistas que eu fiquei mais impressionada, porque eu tava vendo ela lá em todas as rodas de conversa, participando de todas as entrevistas diariamente lá. E no dia do show dela, ela simplesmente me sobe no palco e começa a meter uns dedilhados na guitarra. Aí eu falei, oi? Como assim? Tipo, eu nunca diria. Pra você ver que muitas vezes a gente não faz a menor ideia de nada, né, assim. E eu falei, meu Deus, essa mulher é cabulosa. E eu fiz uns vídeos dela, e ela me agradeceu. E ela e a banda dela foram incrivelmente simpáticos comigo. Eles agradeceram muito, tipo, falaram que eu atendi eles muito bem e tal, me agradeceram. E eu fiquei toda boba, que eu falei, gente, é tão bom ter reconhecimento, né? Porque eu acho que a gente se acostuma tanto a não ter, que quando a gente tem é tipo, caralho, parece um presente. Então eu fiquei assim, meio besta, assim, de tipo, cara, tudo que eu precisava era ouvir que eu tô fazendo direito o meu trabalho. Apesar de saber, né, porque afinal de contas as pessoas estão me chamando pra fazer isso. Não é à toa. Mas assim, pra mim foi muito bom, assim, o retorno da minha equipe em si também. Porque eu acho que tem gente que nasceu pra trabalhar em grupo e tem gente que não. Infelizmente, muitas vezes a gente não trabalha com o que a gente ama, porque trabalhar, querendo ou não, é uma necessidade.
E ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente quer, não é pra todo mundo. E eu tô vivendo essa experiência agora, tipo, 100%. E pra mim tá sendo uma troca muito doida, porque no meu antigo trabalho teve um momento, um ápice que eu amava muito o que eu fazia, e depois teve uma queda, assim, do tipo, acho que não foi tão legal. Eu vou usar essa sombra azul, que ela é metalizada. Essa paleta da Kiko é super antiga. Tipo, eu não sei se ainda tem Kiko no Brasil, mas é a 02 Smart. É só pra não deixar com que esse lápis preto se mova, né? Porque minha pálpebra tem essa tendência de ser oleosa. Então eu vou selar o lápis com uma sombra azul também, pra ficar dentro do contexto aqui das sombras. Não fugir tanto das cores. Tentar não esfumar tanto, porque a sombra que eu botei por baixo, ela não é muito resistente, né? Tipo, ela não esfuma tão bem. Então eu não quero gastar. Abrir um buraco na sombra de baixo. Gente, eu gostei muito de como ficou esse azul, cara. Tudo que eu precisava era um fixador de sombra pra fazer funcionar. Eu sinto muita saudade de fazer maquiagens coloridas. É só porque, tipo, realmente são produtos que têm características específicas, né? De não são bons produtos de esfumar. Essas sombras, elas realmente você tem que encostar e depositar muito mais do que criar um esfumado. Tanto que vocês verem aqui o que criou o esfumado foi mais a sombra anterior, que eu botei antes, né? A sombra marronzinha do que de fato a sombra colorida. Enfim, gente, pois é, foi incrível a experiência do Transforma. E ele não foi a semana inteira, foram 4 dias de festival. Na sequência, eu fui escalada pra fazer o Convida, que era uma coisa que eu já pretendia, porque eu já havia trabalhado antes e tudo mais. Só que eu queria ter a certeza que dessa vez eu ia trabalhar apenas como produção, né? Não fazendo tudo ao mesmo tempo. Pensando aqui se eu coloco esse brilho da Bruna Tavares, que é o BT Mellow na cor picha. Eu não sei. Agora esse produto só tem 2 cores. Tem esse que é tipo um rose gold com brilho prateado e uma outra cor que é mais champanhe. Esse produto tem um brilho muito glitterinado. Será que vai dar pra ver? Aí eu vou depositar aqui. Ai, amei! E aí, assim, esse ano tiveram alguns problemas na pré-produção, até me chamaram, só que eu não me senti muito confiante de exercer essa função, porque essa é uma parte mais séria, né, do lance dos festivais, da pré-produção e tudo mais. Então eu fiquei com medo de assumir essa responsabilidade e não entregar o que era necessário. Então eu acabei, tipo, não aceitando, mas eu entrei pra produção de camarim, junto com uma equipe. Nós éramos 4 pessoas, eu acho. E foi a primeira vez que eu trabalhei com 2 delas. A equipe do Convida, num geral, pelo menos nos 2 anos anteriores que eu trabalhei, a maioria já tinha participado, já conhecia, já tinha visto o rosto. Mas era a primeira vez que eu estava exclusivamente como equipe do Convida. E pra mim, assim, tem uma diferença quando você é contratado para exercer uma função, sabe? E você faz apenas aquela função. E quando você tá num trabalho que você tem que desempenhar 60 mil outras funções. É um cansaço mental que te desgasta e, enfim, a gente tem que estar bem, né? E pra mim, eu acho que esse foi o ponto alto, assim. Eu consegui entregar tudo que foi necessário para desempenhar minha função. A gente correu para realizar algumas coisas que acabaram não dando muito certo, mas a gente entregou e foi muito maravilhoso. Tipo, a equipe de camarim foi feita apenas por mulheres. Assim, vamos dizer que uns 80% do Convida é feito de mulheres, né? Inclusive a equipe técnica só tinha uma menina, mas estava lá representando. Num geral, todas as outras equipes, a maioria exclusivamente mulheres. Então, é muito bom que a gente vê o quanto a nossa organização faz uma diferença. Assim, o Convida, as partes que deram mais treta, foi justamente a macharada
surtando e a gente resolvendo. Então, pra mim, foi muito bom estar em contato com mulheres que desempenham essa função há mais tempo que eu, porque também, querendo ou não, foi um aprendizado. E é aquilo, você trabalha, você tá sendo visto e estamos aí, caminhos abertos para as novas oportunidades. E aí chegou semana do Convida, me chamaram para fazer parte de um festival que seria no final de semana do Convida, e eu falei que não daria, né, porque eu já tinha fechado. Mas é isso, eu tô sendo vista, as pessoas estão me chamando, as pessoas estão lembrando do meu nome, e isso é o que mais faz a diferença. Esqueci de mostrar as máscaras de cílios que eu usei, né? KKK. Tem sempre alguma coisa que eu esqueço. Mas, nossa, eu tava com saudade de me maquiar, meu Deus. A primeira que eu usei foi essa máscara 2 em 1, volume curva para cílios, de Dona Avon. Ela tem um aplicador, assim, menorzinho, que eu gosto muito, que eu acho que dá uma penteada boa, mais focada. A segunda foi essa Super Shock Max aqui, que eu acho que essa foi uma edição especial, por isso que a embalagem é vermelha. E ele é aquele aplicador maior, mas que é mais separadinho. Também gosto, eu acho que ele não dá tanto volume, é uma coisa muito mais de alongar pra mim. E a Decolossal, que é das antigas, essa aqui é a prova d'água, mais resistente à água. Eu acho que ela realmente, essa é uma máscara que pra mim entrega mais volume do que todas as outras. E é uma máscara que eu uso há anos. Enfim, acho que merece um lápis preto essa maquiagem. Eu ia querer meter mais cor aqui, só que talvez eu me arrependa, sabe? Queria aproveitar o amarelo. Eu tenho um amarelo que eu tirei dessa paleta. Esse aqui, da paleta de 120 cores. Eu depotei, né? E botei nessa outra. Pensei de só dar uma carimbada com a cor no côncavo, pra dar uma aquecida. Tá nem aparecendo, né? Aqui no canto interno mesmo, perto da sobrancelha. Não, tá entregando um pouco do que eu queria. Mas ela é pouco pigmentada. E é óbvio que a escolha do pincel deixa mais difuso. Os shows que tiveram, Jussara Marçal, Bexiga 70, que é uma banda que, nossa, eu nunca tive a oportunidade de ver o show deles. Mas eu sempre ouvi a banda, assim, tipo, e é muito engraçado porque tem momentos da minha vida que eu pego pra escutar e eu falo, meu Deus, dá um gás, assim, tem essa brasilidade no som deles, que é música instrumental, com vários tipos de instrumento, e é um som cheio, sabe, recheado, assim, não sei explicar, mas eu particularmente gosto bastante. Eu tô sentindo aqui o cantinho do meu olho, ele tá irritado, então ele provavelmente vai ficar lacrimejando. Provavelmente porque essas paletas de sombra já tá passando a validade há muito tempo. E porque a gente atochou de produto, né? Então deixa a pele mais ressecada. Claramente eu comecei a fazer essa maquiagem aqui sem nenhuma preparação de pele. Eu só cheguei metendo produto. Porque claramente eu estava na academia antes de gravar. E bora nessa, né? E tô ouvindo música. Porque agora a gente consegue gravar e ouvir música no celular. E eu achei essa atualização maneira. E o lápis preto é Color Trend de Dona Avon. Vocês perceberam, né? Tenho usado mais lápis preto ultimamente. E assim, gente, quando eu sumo daqui, obviamente, lá no Instagram eu tô online quase que 100%. Tipo, tudo que não aparece aqui, aparece lá. E eu fiquei me questionando até o tanto de compartilhamento que eu faço, assim. Eu tava começando a me incomodar de mostrar algumas coisas, sabe? Porque, de fato, eu não sei em que pessoas essas informações vão chegar, tipo... Eu tenho ficado mais preocupada, porque eu fico vendo, tipo, o excesso de exposição que algumas pessoas fazem da própria vida e as maluquices que aparecem aí sobre vida de outras pessoas, sabe? Aí todo mundo fala, cara, se você não tivesse exposto, ninguém teria dado opinião sobre isso. E eu fico pensando muito sobre isso, sabe? Eu não sou uma pessoa grande na internet, eu já quis ser, mas eu não tenho mais essa vontade.
Passei o lápis aqui embaixo e eu vou com a sombra que a gente usou por último, completando aqui, só pra dar o tom do azul. Talvez eu use o mesmo degradê, vamos ver. E aí, assim, eu tenho mostrado mais, principalmente dos trabalhos que eu tenho feito nas redes sociais, assim. Eu tenho tentado ter mais controle do que eu mostro da minha vida pessoal, sabe? Ao mesmo tempo que eu sempre fui essa pessoa. Agora eu vou com a sombra mais clara. Eu sempre fui essa pessoa que gostava de compartilhar. Sempre fui. E eu acho que não é muito sobre exibição, sabe? Eu acho que é sobre querer compartilhar mesmo. Não é tanto sobre ostentação, sabe? Essa coisa de ficar se exibindo. É mais pelo compartilhar por compartilhar. Eu acho que vou ter que pegar outro lápis preto, porque o lápis branco que eu usei manchou um pouco. Mas eu gostei, gente, desse drama. Caraca, era isso que eu precisava. Eu precisava de um bom apontador. Mas esse, eu, de fato, preciso de um lápis que esteja dentro da validade, né? Porque esse aqui já tá passado. Será que eu... tentar reforçar essa cor aqui no canto interno dos olhos também. E aí, assim, eu tô me realizando porque eu falei na pandemia ainda, gente. Eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir isso. Mas que eu queria trabalhar com produção. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já estão na cena há bem mais tempo que eu. Pessoas que estão conhecendo o meu trabalho, estão gostando do meu trabalho, estão lembrando de mim, estão me chamando. Então, cara, é muito louco, porque eu não fiz nada disso, assim, de caso muito pensado. Óbvio que eu, nas oportunidades que eu tive de fazer contatos, eu fui lá e fiz, eu me apresentei, eu tentei mostrar meu trabalho. Mas, assim, é muito louco como quando a gente quer alguma coisa, a gente se esforça pra que aquilo aconteça. E eu queria muito trabalhar com produção. E, sinceramente, até hoje eu não sei da onde que veio essa vontade. Mas eu sou uma pessoa que consumo cultura, que... eu vou ao cinema, teatro realmente faz tempo que eu não vou. Mas eu consumo a cultura, eu gosto de me apropriar da cidade. Então são coisas que eu já gosto de fazer. Então eu acho que eu queria muito poder dizer que eu tava ajudando a criar aquilo de alguma maneira. Gente, ficou tudo essa maquiagem, meu Deus, vou ficar com dó de tirar. E aí foi muito louco como tudo aconteceu. Tipo, eu realizei uma vontade, sabe? Eu acho que isso dá sei lá, dá um conforto na alma, assim. Porque eu até, nos últimos tempos, fiquei me perguntando qual que é meu sonho. Porque eu acho que eu fiquei muito tempo sem sonhar, sabe? Mas eu me dando conta de que, cara, isso era um sonho. Isso era uma vontade que eu tinha já há algum tempo e que eu coloquei em prática. Essa sombra aqui nem tem quase nada, mas ela é praticamente da mesma cor da que eu usei da MAC no início pra esfumar o côncavo. É uma sombra do Duda Molinos, a marca não existe mais, infelizmente o Duda Molinos faleceu. E foi a primeira sombra unitária que eu comprei na vida, eu acho. Que era a única sombra que eu achava que era neutra. Na época era muito mais comum achar sombras coloridas, metalizadas, era muito difícil achar uma sombra neutra que fosse sem brilho, né? Que fosse assim mais fosca. E essa era a única que eu tive acesso. E eu achava ela cara na época. Eu acho que ela era uns 40 reais, sei lá. Isso já tem, gente, tem mais de 10 anos, com certeza. E aí eu usava ela nos olhos, mas ao longo dos anos, quando a gente foi começando a aprender a maquiar a sobrancelha, eu percebi que um tom, quanto mais claro ele é, melhor. Que eu vejo que tem gente que preenche a sobrancelha com cores muito escuras. E assim, óbvio, tem gente que tem essa intenção. E tem gente que simplesmente não tem um produto certo. E eu percebi que assim eu consigo
vamos botar entre aspas, manipular o formato da minha sobrancelha. Porque eu acho que, apesar da minha sobrancelha, eu não faço ela já tem alguns anos. Eu até tenho um vídeo antigaço aqui no canal que eu ensinava a tirar a sobrancelha com um stencil. Era tipo um molde que tinha... E aí você tentava achar o molde que se adequava melhor ao seu formato, e aí você preenchia e tirava com a pinça ao redor, enfim. Eu decidi que eu não queria mais tirar a sobrancelha. E aí, nessa época, eu fui entendendo que quanto mais clara a sombra, mais fácil você consegue manipular, entre aspas, o formato da sua sobrancelha. Porque a minha sobrancelha, ela é bem desenhada, mas porque eu não tiro mais, os pelinhos que ficam ao redor acabam se destacando. E com a sombra, você foca no desenho. E dessa maneira eu consigo deixar a sobrancelha melhor definida. Então, fica aí a dica. Mas então, quero fazer pele? Não sei se eu quero fazer pele. Mas eu acho que eu vou usar a base da Avon, que é uma base que, infelizmente, não deu muito certo pra mim. Mas que é a que tá tendo, que a gente tem que gastar, né? Vai ser essa. Base Serum. Gente, a Juliette ainda é famosa? Porque eu comprei essa base na época que ela venceu o Big Brother. Então tá passada também, com certeza. E vou fazer a misturinha com... Vou fazer com Dainglot, que é um produto que eu não uso, que é um... Chama Duraline. Ele é um Makeup Mixing Liquid. É um produto de misturar maquiagem. Que como é que a gente chama isso? É tipo um diluidor, fixador e primer. Esse é um produto que abriu portas para que outros produtos da mesma categoria existissem. Eu vou botar assim. Essa é uma base que tem uma textura bem legal. Só que, velho, ela acumula esquisito na minha pele. E aí eu vou misturar, porque aparentemente esse produto dá um grau. E assim, ele tá cheio, eu preciso que ele acabe, porque ele deve estar passado também. Mas um produto que eu recomendo fortemente é essa blindagem da Visela. Vocês viram? Eu fiz a maquiagem do casamento da minha amiga praticamente com ele salvando a base, porque durante, sei lá, os últimos 5 anos eu reclamando que base nenhuma funcionava na minha pele. E esse produto não só ajudou a fixar, como ajudou a salvar a textura. Eu não fiquei com uma textura de pele envelhecida, que era a minha maior reclamação. Esqueci do corretor. Tem esse corretor da Visela, que é na cor salmão, que ele é mais alaranjado, que é o que corrige o tom da minha olheira. E ele, você tem que aplicar somente aonde é o problema. Ele não vai funcionar como um corretivo, ele vai funcionar como um corretor. Então, ele vai neutralizar a parte onde a sua pele é mais arroxeada, amarronzada. No meu caso, é um pouco dos dois. Em um olho eu acho que a minha olheira é mais arroxeada e no outro eu acho que é mais amarronzada. Mas eu acho que esse corretivo super funciona e ele tem uma textura muito legal. Eu levei um tempo pra entender que não dá pra esticar muito ele, que ele tem que ficar exatamente onde o problema é. Senão a sua pele fica literalmente laranja. E aí aqui a gente já... tenta dar um jeito aqui na sombra também, que desceu muito. Porque sombra azulada e roxa aqui, nessa parte dos olhos também, pode deixar um ar mais cansada. Então, eu vou aplicar a base primeiro com pincel. Aqui no centro, que a gente quer mais cobertura. Não apliquei primer, que eu esqueci. E o resto com a esponja. Esse pincel da Real Techniques, menina, cara, por que eu demorei tanto pra comprar essa porra? É porque é caro, né? Mas, nossa, não me arrependo. E assim, na época que eu queria, ele era mais caro, né? Ele deu uma barateada. Pelo menos esse kit que eu comprei, eu acho que ele foi R$249, um negócio assim. Na época que eu comprei, ele deu uma barateada. Tem uma coisa que eu penso, é que
Eu odeio quando a galera vem assim, ai, o que você imagina? Como que você se imagina daqui a 5 anos? Menina, o máximo que eu me imagino é daqui a alguns meses. Não, tipo, eu não consigo pensar tão longo prazo assim como as pessoas têm costume de fazer. Eu entro em pânico quando perguntam coisas assim, porque eu falo, véi, você tem mais o que fazer, não? Você não tem problema, não? Fica pensando tão lá na frente que não consegue viver. Ou fica pensando tão lá na frente que não consegue viver o presente. Não sei, essa é uma coisa que me pega. E aí tem uma coisa, o corretivo que eu tô usando, ele tá vencido com certeza. E tá acabando também. Então eu não sei se ele vai entregar grandes coisas. Tô pensando em não usar. E talvez, quem sabe, colocar um pouquinho da base direto aqui. Ai, e vou com esse pincel também Real Techniques. Eu entro em pânico, desespero, sabe? E assim, no geral, eu acho, nos últimos anos, eu estava muito ansiosa. Constantemente ansiosa. Do tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida daqui pra frente? E nesse ano eu estou numa paz terrível. Uma paz de tipo, beleza, vamos levando. E eu acho que essa foi a coisa mais incrível que eu fiz por mim. Estar mais presente. E não foi uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. E não foi, mas que eu consegui chegar lá. Eu não dei um melhor acabamento aqui, assim, perto dos olhos, mas eu não vou ficar mexendo, não. E vou com esse blush rosa perolado da linha Marc da Avon. É o único blush que eu tenho em bastão, é um produto que tá meio em alta, assim, tem várias marcas lançando suas versões, e é um produto que eu uso já há algum tempo. Que eu acho que ele faz uma basezinha boa. É um bom produto pro dia. Esse aqui, ele não tem uma pigmentação durável. Tipo assim, ele pigmenta na hora, mas é um produto que ele vai sumindo ao longo do dia. Então, eu vou aplicar agora, que a pele tá molhada. Pra depois a gente aplicar um blush por cima. Eu não sou uma pessoa... Eu tinha muito custo em conseguir viver o presente, estar presente no momento presente. Eu tava sempre me preocupando com alguma coisa que ainda ia acontecer. Acho que eu vou voltar com o pó da Boca Rosa, com essa esponja, tentar dar mais uma chance. Então, assim, pra mim é meio novidade esse sentimento de estar presente, porque eu fiquei... Talvez também a pandemia tenha dado um boost nesse sentimento de ter sempre que pensar no futuro, né? Porque, assim, pensar no futuro não é algo ruim, mas eu acho que pensar tanto no futuro que você não consegue estar presente é o maior dos problemas. E eu acho que isso é o problema que acabou me acometendo nos últimos tempos. Eu tava sempre tão desesperada com o que seria do amanhã que eu me perdia muito em estar presente de fato. Tava sempre sofrendo por antecipação. Tipo, mas o que vai acontecer amanhã? E tipo, calma, gata. O que você consegue controlar é o que você faz agora. E se você não estiver aqui, você não vai conseguir de fato controlar. Não gostei do acabamento. Talvez eu tenha que voltar com a sombra azul, mas vamos nessa. Então... E também tem um lance do... Como o emprego, geralmente, é um ambiente que você tem que estar presente boa parte do seu tempo de vida, né? Que pelo menos 8 horas do seu dia você vai estar lá com pessoas que, né, você não escolheu estar perto. É difícil conseguir administrar algumas sensações e alguns sentimentos de tipo, caralho, eu queria estar na minha casa e não com esse bando de gente maluca. Tem que ser uma coisa, tem que ter algo no trabalho que te motive, né? Pra que você dê conta, assim, tipo, cara, é muito... Parece coisa de conto de fadas ficar esperando que isso aconteça. Porque
são pessoas de todos os tipos de história, de várias vivências diferentes da sua, e que às vezes tem uma bagagem que domina a narrativa, vamos dizer assim. Então, vão ter pessoas difíceis, mas eu tenho me percebido uma pessoa muito aberta a tentar deixar os outros confortáveis, justamente para que essas pessoas tenham a consideração também comigo, de também me ouvir, de também me deixar confortável. Então, eu tenho percebido que a minha comunicação, na verdade, ela é boa. Tipo, eu ter saído do meu emprego, eu até falei no vídeo de uma que fala passado que eu tava com a sensação de que talvez eu estivesse trazendo uma imagem sobre mim de que eu tava sendo ingrata. E na realidade é porque eu tava machucada, eu tava ferida, eu tava chateada com umas coisas que aconteceram. Obviamente, eu criei uma expectativa, eu tinha uma expectativa em relação àquele trabalho que não foi atingida, né, pelo menos não no último ano, principalmente, que o primeiro ano que eu trabalhei lá era o ano que eu acho que eu tava mais envolvida, que eu tava mais gostando, apesar de reclamar tanto. Eu ainda conseguia sentir uma felicidade em estar lá. Esse é o lápis Decolossal Kajal, da Maybelline. Gente, essa maquiagem tá perfeita, caralho. E aí, vou começar com o iluminador dessa vez. Esse é da Natura, vocês já sabem, é o caleidoscópio, não, como chama? Marmorizado, que era Natura Aquarela e agora eu acho que ele é Natura Una, se é que ele ainda existe. Mais um produto passado à validade, que esse aqui é de 2017, de quando eu fui pro Rio de Janeiro, curti o Rock in Rio. Foi a primeira vez que eu fui numa loja da Natura. E assim, esse é um produto que eu uso muito, cara. Então ele tem que ter uma validade cabulosa, porque ele realmente não acaba. Eu comecei com ele, agora eu vou vir com outro pó iluminador da Tracta, que esse aqui é o Bronze 18, que é para peles pretas e morenas, talvez. E esse eu gosto de usar como bronzer. Pra mim funciona muito. E aí, assim, eu tenho percebido que, na verdade, eu tinha algumas crenças sobre mim, porque eu trabalhei tanto tempo como MEI, né, só com a minha marca. Eu tinha que fazer tudo e eu achava que eu me virava muito bem sozinha, só que eu tava esgotada. Então eu percebi que, na verdade, eu gosto de trabalhar em equipe, que eu acho que quando a gente leva em consideração o outro também, as coisas se facilitam. Esse meu lance de tentar, eu no geral, a postura que eu tenho é tento pensar na Amanda do futuro, do tipo, o que eu posso fazer pra facilitar a vida da Amanda do futuro. Então, coisas que me ajudariam no trabalho, tipo, se eu fizer essa atividade hoje, amanhã eu não vou precisar fazer. Então, eu pensava nisso no meu trabalho também. Se a gente agilizar isso aqui hoje, amanhã ninguém precisa pensar sobre. Então, eu tentava agilizar o meu lado e o lado da minha equipe. E eu acho que eu fui me fortalecendo e me entendendo e vendo o que eu entregava e me dando valor nesse sentido. De, pô, eu sou uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que eu gosto de trabalhar em equipe e que eu gosto que as pessoas se abram pra isso. Então eu tento facilitar a comunicação para que as pessoas estejam abertas a, de fato, trabalhar em equipe. Porque tem uma galera que, porra, é difícil. Esse blush da Natura aqui é o Rosa Claro 3. É velho também, não sei se ele existe. Mas é tipo um rosinha queimado, que é o tom que eu gosto. É muito do tom de pele, né? E do gosto pessoal, assim. Tipo, blush laranja, por exemplo. Eu achava que era uma coisa que super daria pra mim. Hoje em dia eu fico pensando, menina, acho que dependendo do laranja, não vai rolar. Mas esse tomzinho aqui funciona bem pra mim. E vou dar um chablau com outro iluminador, peraí. Que é da Lola Cosmetics. Eu fiz um vídeo sobre ele, logo que eu ganhei. Ele é na cor Lolita. E ele também é meio champanhe, meio prateado. Esse aqui eu vou aplicar com um pincelzinho menor, porque o outro ele é mais
discreto. Esse aqui não. Esse também é outro que abre um buraco, mas não acaba nunca. Aí eu vou esfumar com o pincel da Real Techniques. Porque os pincéis dele, gente, porra. Não dá pra dizer que as mulheres não sabem fazer pincel. E eu acho que a boca vai ser cor de boca mesmo. Se bem que eu tô gostando dela assim, sem nada. Meter um gloss. E o pior é que eu sou uma pessoa que hoje em dia não tem gloss, né? Mas eu acho que eu vou dar um acabamento aqui na sombra de baixo. Que eu achei que ficou uma merda esse esfumado. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que eu consegui enxergar as minhas características, as minhas virtudes no trabalho, enxergar qual que é a minha força no trabalho. Isso é importante como profissional também, pra na hora de eu aceitar qualquer coisa, saber o que eu consigo entregar, o que eu não consigo. E de fato, eu percebo que estar nos bastidores é algo que me alimenta mais, muito mais do que estar à frente da coisa, sabe? De ter que lidar com o cliente, não é o meu forte. Foram 2 anos disso e eu falei, cara, eu detesto porque as pessoas são mal educadas, as pessoas acham que só tem elas no mundo, que só o problema delas importa. E isso me pega muito. E eu vejo isso porque eu tenho amigos que ainda trabalham com atendimento e dá pra ver o quanto isso afeta elas. Eu vejo pessoas que eu nem conheço trabalhando com atendimento que eu falo, velho, eu imagino o esgotamento mental que você tá, de ter que ser sempre simpático, sendo que as pessoas não são minimamente educadas com você. Mas é muito louco a exigência que o cliente faz e o que ele entrega, né? Geralmente ele entrega muito menos do que ele tá pedindo, mas beleza. Gente, gostei muito dessa maquiagem, tipo, como faz diferença, né? Um produto que ajuda a pigmentar a sombra. Agora eu só quero isso. Se eu fechar algum trabalho essa semana, acho que eu vou inteira montada. Eu vou usar esse produto da Karen Bakini, que é um gloss tint. Só que a cor dele é assim. Ele é mais um roxo escuro, um roxo bem uva. Dizem que ele reage ao pH da pele. Esse produto eu gosto de usar quando eu quero uma coisa meio nada. Só que ele dá uma cor mais fechada, tipo uma cor mais fria. Eu tenho subtom de pele mais quente. E ele é o único produto que de fato ainda tá prestando, ainda tá dentro da validade. Então o outro gloss que eu tenho aí, que eu gosto muito, é um da Bruna Tavares, mas que ele tá com cheiro de podridão, que eu não vou nem mostrar. Mas é isso. E aí, ele é um produto que, tipo assim, vai saindo o gloss, mas a boca vai ficando manchadinha, né? Então a boca fica rosadinha. Eu queria muito que a Karen lançasse esse produto em outros tons. Mas é isso, gente. Foi assim que ficou a maquiagem, belíssima. Eu amei, porque azul é a minha cor preferida. E a cor dos meus olhos é um castanho mais canela, né? Tipo, um castanho mais avermelhado. E eu acho, toda vez que eu faço maquiagens assim com tons mais frios, tipo azul, verde, principalmente assim, tons mais frios acesos, né? Que é o tom desse azul, assim, ele é um azul mais vivo. Eu acho que dá uma destacada na cor dos meus olhos. E essa é uma coisa que eu gosto bastante, tipo, tem um lance de agora eu estar 100% platinada, né? Eu platinei meu cabelo no final de agosto e sigo fazendo. Quem me acompanha aqui no canal, pelo menos desde 2020, que foi a primeira vez que eu platinei o cabelo depois de 2011. 2011 eu tinha o cabelo comprido, tipo, por aqui assim, eu pintava ele de vermelho. E eu descolori em casa, então meu cabelo ficou literalmente gema de ovo. E eu nunca consegui chegar num louro desse tom. Na pandemia, eu fui comprar água oxigenada para descolorir o cabelo. E a moça falou, eu não recomendo você usar água oxigenada de volume maior que 20, porque vai deixar o seu couro cabeludo sensibilizado. Sendo que eu já pintava o cabelo com água oxigenada volume 30, né? Tipo, o meu couro cabeludo, ele
tem uma resistênciazinha a mais aí do que se espera. E aí eu dei ouvidos ao que ela disse, e pra chegar no tom de platinado que eu queria, na verdade eu queria que o meu cabelo ficasse cinza, eu acabei fazendo 2 descolorações com água oxigenada volume 20, ou seja, meu couro cabeludo começou a esfarelar, ele não ficou clarinho como ele tá agora, e eu tive vários perrengues pra conseguir neutralizar. Enfim, gente, foi altos B.O.s pra conseguir chegar no tom de cabelo que eu queria, e não durou muito. E dessa vez, tentando do jeito que a minha intuição falou, água oxigenada volume 30, uma máscara lilás pra neutralizar o tom amarelo do cabelo, e pronto, cheguei nesse perfeito cabelo. Eu tô me amando, loura. Já tinha algum tempo já que eu tava considerando descolorir o cabelo. Começou lá em meados, tipo, de fevereiro, assim, próximo ao carnaval. E nunca rolou, nunca rolou, nunca rolou. Fiz aniversário e falei, quer saber, eu quero uma coisa nova pra esse novo ciclo. Eu quero mudar a minha cara, já que eu não trabalho mais aonde eu trabalho, eu tô conquistando coisas que eu queria há muito tempo, e eu quero uma nova imagem, uma imagem de mais força, talvez. E eu acho que esse tom de cabelo tem funcionado porque eu sou uma pessoa de médio contraste. Eu não tenho o tom de pele muito claro e o cabelo muito escuro, é tudo muito assim, na mesmice, assim, é um contraste muito leve. Então, eu acho que esse tom de cabelo se aproxima mais ou menos ao tom da minha pele. Então, fica harmônico. Então, mesmo eu com a sobrancelha escura, tá funcionando. Eu tô usando praticamente nenhuma maquiagem nesses dias, então já me acostumei com a minha cara lavada. Eu tenho até ficado menos tempo de batom, que assim, batom vermelho, vocês sabem. Eu amo. Eu sinto que minha boca, ela tem um tomzinho mais... Como é que eu vou dizer? Ela é mais apagadinha. Então eu sinto que eu não tô sentindo que eu fico tão abatida sem maquiagem. Então assim, gostei da cor do cabelo. Provavelmente seguirei assim até quando eu enjoar. E eu tô amando. Eu tô deixando o cabelo, inclusive, maior. Eu tava raspando o cabelo com a máquina 1. Agora eu tô usando a máquina 2, porque não faz sentido eu raspar tão curtinho, não vai ter cabelo pra descolorir. E aí eu faço isso. Raspo o cabelo, descoloro, passo a máscara neutralizante, né? Uma máscara mais hidratante, mais nutritiva pro cabelo, misturado com um pouquinho de violeta pra ficar levemente roxa. E aí neutraliza o tom amarelo que fica o cabelo. E tá perfeito. Tô fazendo como eu fazia já antes, quando eu era ruiva, que era, tipo, raspar a cabeça e pintar o cabelo uma vez por semana. Eu já fico agoniada, porque no dia que a gente descolora, a gente já começa a ver o pontinho preto do cabelo crescendo. Então é isso, quando você é loura, você sabe o quanto seu cabelo cresce. Você se dá conta de que não demora tanto tempo assim. E é isso, gente. Eu só amando essa nova fase. Muita coisa acontecendo. Eu tô amando descobrir a Amanda profissional que eu sou. Tá ficando mais na cara. Eu tô sabendo entender quais são as minhas virtudes, né? Isso é muito potente, isso é muito poderoso. E tem sido legal, né? Conquistar essas coisas que eu, tipo, não fazia ideia de onde estava vindo esses desejos. Mas eu sabia que eu queria aquilo por algum motivo. E eu tô conseguindo realizar e tá sendo muito legal. E eu já fechei mais um festival, que ele vai vir acontecer nas próximas semanas. Então eu tô tirando essa semana de folga, porque foi um festival em cima do outro. Foi cansativo, extremamente cansativo. Andei muito, me esforcei muito, suei muito, quase fiquei doente e estou aqui recuperada. E é tão bom chegar no final e falar, caraca, eu ajudei a fazer isso acontecer. E é muito bom conhecer gente que trabalha com isso, tem a mesma paixão. Então pra mim foi tudo muito poderoso, muito legal e, sei lá, eu me senti muito bem. E entender que eu tenho essa potência também, que talvez esse seja um dos meus sonhos, tipo, trabalhar com produção não seja necessariamente o meu desejo pra uma vida inteira, mas que esporadicamente eu gostaria, assim, de poder dizer que eu tô na produção de alguma coisa. E é isso, assim, a vida tem sido leve, tenho me sentido leve, tenho me sentido mais presente. Isso faz toda a diferença. E o estar mais presente também significa estar um pouco menos aqui, menos online, né? Estar mais presente para as pessoas que me rodeiam, para as pessoas que me importam, as pessoas da minha convivência. E
eu sempre fiquei pensando assim, cara, o canal me faz tão bem, eu gosto tanto de, tipo, trocar ideia e falar várias paradas. E por mais que o canal seja uma coisinha pequenininha, assim, comparado com vários outros, eu tenho uma troca aqui que eu acho muito da hora, assim. Me deixa muito feliz. Eu faço isso aqui porque eu gosto, senão eu não estaria mais, né? E às vezes eu senti um pouco de culpa de não estar aqui. Mas sabe, eu acho que a coisa que tá me deixando mais, tá me trazendo mais paz é poder dizer que eu tô, tipo, vivendo a minha vida, que eu tô presente na minha vida, que eu tô fazendo e acontecendo na minha vida. Então, o que eu consigo mostrar, eu acabo mostrando nas redes sociais. O que eu não consigo, eu acabo vindo aqui contar depois. E é isso. Acho que eu tô feliz, acho que... Eu sabia que esse ano seria o ano de colher alguns frutos. Talvez não todos, mas alguns. E eu já sabia disso. Tipo, é muito engraçado aquela voz que fala com a gente lá no fundo, que eu falo, cara, a minha intuição é cabulosa, porque eu já sabia que seria o ano pra colher esses frutos. Então, tô feliz. Vim atualizar vocês por causa do meu sumiço. E o sumiço foi por isso, porque eu tava trabalhando em coisas que eu sempre desejei. Isso é muito louco. E é isso, gente. Fica a dica aí pras gatas que tem sombras que não tem funcionado tanto. Um lápis branco ou um fixador de sombras. E olha, a pele tá boa, viu? Deu certo dessa vez. Não sei se foi o produto da Inglot, a quantidade que eu coloquei, a forma como eu apliquei, mas até a esponjinha de pó deu bom, assim. Óbvio, aqui ao redor dos olhos tá uma coisa mais... Ficou meio acinzentado mesmo, porque eu não fiz a cobertura extra com o corretivo da cor da minha pele, mas... Gostei, cara. Eu sairia agora pra curtir. Iria pra onde? Pra um pagode, pra uma rave, pra sinuca, pra padaria, pra jogar boliche, pro cinema. Ai, gente, qualquer momento é momento, né? Vamos nessa, siga em frente. É isso, gente, o único caminho é andar pra frente. Então, espero que vocês tenham gostado desse blá blá blá. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessa maluquice. Ative as notificações, temos vídeos quando temos, às quartas-feiras, a partir das 18 horas. E também, não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, meu arroba é Amanda Rosa Biva. E por lá eu atualizo com mais frequência. Vocês sabem, literalmente, o que está acontecendo e o motivo do sumiço, talvez, quando eu sumo, vocês vão ficar sabendo por lá. Então, recomendo. O conteúdo é bem diferente do que tem aqui, mas quem sabe você gosta também, né? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!